ler no Evangelho de João, um texto do capítulo 8. Peço que ninguém feche mais o Novo Testamento depois dessa leitura, porque eu recorrerei a ela diversas vezes enquanto nós estivermos aqui reunidos hoje, tá bom? Então, João, capítulo 8, nós vamos ler no verso 35, um texto que para mim a vida inteira sempre parecia uma interpolação posterior ao texto do Evangelho de João, que me parecia que ele quebrava um fluxo. Embora ele fizesse uma associação à questão da escravidão, a lógica daquela interpolação, daquela fala de Jesus ali, me parecia quebrar a fluidez do que se estava dizendo. Até, sinceramente, ontem de madrugada, quando eu preguei sobre esse texto lá para o Japão, falando sobre outra coisa, e enquanto eu pregava para eles, o meu coração se iluminou depois de 40 anos praticamente lendo a Bíblia, para entender pela primeira vez o significadozinho e de como isto aqui não é uma interpolação, mas é parte de uma lógica horrendamente verdadeira. João, capítulo 8, verso 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Você podia repetir isto comigo? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Mais uma vez. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O contexto tem a ver com o fato de que se diz que alguns judeus haviam crido em Jesus. Verso 31 afirma. Isso é uma boa notícia. Alguns judeus tinham acabado de ouvir a Jesus e tinham crido nele. Era para se soltar fogos. O ambiente era o do templo de Jerusalém. A audiência era a aristocracia da cidade, do ponto de vista social, cultural e econômico, e também a elite espiritual, moral, ética, sacerdotal, religiosa. Esse era o público que, em geral, estava à volta de Jesus quando Jesus estava em Jerusalém, no ambiente do templo. Esse é o grupo acerca do qual se diz que alguns deles, em ouvindo algo que Jesus dissera, creram nele. E aí Jesus, ao invés de dizer, opa, fiquem à vontade, que legal, bem-aventurados sois, que maravilha, ao invés de reunir o grupo de discípulos ou apóstolos e dizer, olha, tratem bem esse pessoal, é gente novinha na fé, estão dando um passo gigantesco, rompendo com tradições milenares e brutais, para admitir que eu sou, quem eu sou, disseram que creram em mim, mas não, ao invés desses cuidados, ao invés de oferecer-lhes um berçário, ao invés de lhes ofertar uma incubadora espiritual, ao invés de uma hiperproteção que os poria numa bolha para protegê-los de qualquer contágio, para ver se eles sobreviveriam e se tornariam troféus do Evangelho conquistados na maratona de Jerusalém contra a incredulidade religiosa. Não. Ele não trata assim.
ele vem e diz a eles: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Não ficou nem um pouco empolgado com essa notícia de que eles haviam crido em Jesus. Eles levantaram a mão: nós cremos, agora nós cremos, tu és o Messias. Seja como tenha sido a manifestação que fez o próprio João dizer que, diante do que Jesus havia dito, ou ditas estas palavras, muitos dos judeus que ali estavam passaram a crer nele. Mas eles, sem achar que esse tipo de expressão ou de declaração significasse qualquer coisa ou muita coisa, sobretudo porque conhecia o significado da declaração que daqueles homens estava procedendo, porque quando alguém diz eu creio, e outro alguém diz eu creio, e um outro alguém ainda diga eu creio, não significa que porque se abriu as comportas para a possibilidade de se crer naquilo que se convencionou habitar o mundo das impossibilidades ou das invisibilidades, e por isso aquele que diga que nessas coisas crê é crente ou creia, não é porque três digam eu creio que o eu creio deles afirme a fé na mesma coisa e nem carregue a mesma qualidade ou natureza de fé. Muitas vezes esse eu creio significa uma crença. Muitas vezes esse eu creio significa um assentimento intelectual. Muitas vezes esse eu creio significa uma acomodação psicológica. Muitas vezes esse eu creio significa apenas a adesão a um interesse outro que converge e que triangula com isso acerca do que agora eu digo eu creio, mas eu não creio nem tanto por causa disso, mas por causa de um conjunto ao qual isto pertença na minha visão e observação. Por isso eu digo eu creio. Às vezes eu digo eu creio porque não me ocorre nenhuma outra alternativa melhor ainda. E eu seja daqueles que digam é saudável para um homem crer em alguma coisa. Ou pode ser que eu diga eu creio apenas porque a minha vaidade mental e intelectual naquele momento, naquela hora, em relação àquele aspecto do Evangelho ou da fala de Jesus, tenha encontrado uma identificação que me fez algum tipo de cócega mental, que deu a minha sensação vaidosa de que crer naquilo é uma coisa boa, é de gente profunda, é de gente esclarecida, é de gente que não seja mesquinha, é de gente que faz as escolhas melhores e excelentes. Por isso, como eu sou gente dessa estirpe, diante disso, eu digo, eu creio. Mas Jesus nunca levou nada disso a sério. Por isso ele chega para esse pessoal e diz como se nada acerca deles tivesse sido dito como tendo relação com o fato de que eles agora afirmavam que criam, e sem levar nada disso tão a sério, ele chama tudo para a dimensão visceral das coisas sérias e diz: se vós de fato permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não basta ter gostado desse pedacinho do que eu disse. Não basta ter você feito a eleição do que em relação ao que eu diga seja aquilo que lhe foi apetecível ouvir, comprar, guardar e dizer: é neste Jesus que eu creio. Eita, cara bom! Até que enfim encontrei o Jesus que eu creio.
O meu! Que é um pedacinho de um capricho meu que coincidiu supostamente com uma compreensão superficial e equivocada minha do Evangelho, e eu elegi aquilo para ser o dogma do Cristo no qual eu creio, no meu Evangelho, segundo mim mesmo, segundo a minha sabedoria intrínseca e absoluta, que sempre terá o poder de até em Jesus discernir qual seja a palavra de Jesus para mim e qual na boca de Jesus sejam todas as palavras que vieram da boca dele para os outros, mas não para mim. Então eu creio. Assim. Aí ele vem e diz: se vocês permanecerem não nesse fragmento de evangelho que vocês acabaram de ouvir, mas se vocês permanecerem, se isso não for apenas um impacto, uma cócega, um choque, um evento existencial, um momento, uma identificação, um conluio passageiro, uma sociedade de veraneio, se isso não for apenas um time sharing de opiniões entre vocês e eu, mas se for de fato uma compreensão de quem eu sou, então vocês permaneçam na minha palavra. A escolha não é do que vocês fazem sobre o que eu digo. A escolha de vocês tem que ser apenas a de dizer: o que quer que ele diga é para mim, aonde quer que ele for. Com ele eu irei, os modos dele são os meus modos, o amém dele é o meu amém, o não dele é o meu não, a palavra dele é a minha palavra, a loucura dele é a minha insanidade, o que ele chama de caminho, verdade e vida é a vereda da minha existência. Tamanha minha loucura, tamanha minha entrega, tamanha minha dissolvência nele, tamanha meu desejo de que seja assim. Isso é aceitar permanecer nas palavras dele, para se tornar verdadeiramente seu discípulo. E Jesus diz isso a esse grupo, acerca do qual se diz que haviam crido nele. E prossegue dizendo: e conhecereis a verdade, supondo que eles até ali tivessem apenas tido um entretenimento intelectual, mental, existencial, psicológico, algum tipo de atrativo ou de interesse que os fez dizerem de maneira súbita e precipitada que criam. Mas Jesus disse: olha, quando de fato acontecer, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Ditas estas palavras, começou um problema sem fim. E aqui se diz que eles que tinham dito que criam em Jesus, na mesma hora resolveram começar uma briga. Olha, nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes agora, sereis livres? Para quem tinha acabado de dizer que cria em Jesus. E Jesus tinha dito agora: se vocês permanecerem na minha palavra. Não é a coisa mais óbvia dizer para alguém que diga: eu creio em ti e te seguirei, o que tu estás dizendo é o que eu quero para mim? A coisa mais óbvia é dizer: então, permaneça na minha palavra. E se você permanecer na minha palavra, você se tornará verdadeiramente meu discípulo. E conhecendo essa verdade que eu ensino e que é o caminho da vida, você se tornará livre. Não poderia haver desfecho melhor. Isso é ganhar na loteria da felicidade. Você vai seguir, conhecer a verdade, que deveria ser o sonho de todo o coração, conhecer a verdade,
saber o que é mesmo. E conhecendo a verdade, exilando-se para sempre desse planeta das ilusões e caindo na bênção da desilusão, onde terminam as miragens, e você vai conhecendo a verdade, que não é uma descrição apenas da maldade da realidade do lado de fora, ou nem da bondade das coisas do lado de fora. Esse conhecer a verdade é algo que acontece nas veredas íntimas de mim. E você vai conhecer a verdade aí, e a verdade vai libertar você. Não podia haver promessa mais alvissareira num mundo de escravidões, mas ela se torna ofensiva, suscita perversidade, gera uma camuflagem, ergue na mesma hora personagens de disfarçatez e de engano, e a mente deles, no mesmo momento, ao ouvir tamanha promessa libertadora, se sente ofendida e levantam a bandeira da liberdade de consciência deles, de como eles eram descendentes de Abraão, de como Abraão tinha vindo da Mesopotâmia largando a escravidão dos ídolos, como peregrinou anos a fio em terra alheia, incólume e invicto na sua consciência de fé e na sua esperança, como passou pelo Egito e lá não ficou, como sua descendência, tendo ido para o Egito, de lá foi liberta depois de 430 anos, como subjugaram os moradores de Canaã, como prevaleceram muitas vezes contra povos mais fortes, como foram levados para o cativeiro em Babilônia, e nem no cativeiro tinham tido as suas mentes subjugadas pelos processos mentais, filosóficos, comportamentais dos babilônios, e nem depois dos medos, e nem depois dos persas, e nem depois dos gregos, e nem depois do processo de helenização, e nem agora, nos dias de Jesus, pelos romanos. E eles diziam: a gente até anda debaixo da opressão dos imperadores, mas eles não mandam na nossa consciência. E você vem dizer que a gente vai ficar livre? Aí Jesus diz a eles o óbvio: bem sei que sois descendência de Abraão. Claro que eu sei. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Antes ele tinha dito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. Agora, o que para mim importa não é que vocês digam que creiam em mim. O que importa é que a energia que vem de vocês para mim é homicida. Eu sinto que não existe da parte de vocês disposição de absorção total de quem eu sou. Existe em vocês uma vontade homicida, existe em vocês uma ambivalência, existe em vocês a impossibilidade de negarem que em mim existe algo que está para além de toda a compreensão, na mesma medida em que isso provoca tanto a vida de vocês, que eu posso até sentir a vontade de vocês de jamais terem ouvido o que ouviram, o desejo de vocês de jamais terem sido expostos ao que foram, a desgraça que é para vocês irem conhecendo a verdade que já conheceram. E é por isso que a reação e a explosão de vocês entre a oferta, ante a oferta de libertação e de liberdade verdadeira, não é ouvirem sobre a liberdade, é em pensarem no preço
do abandono, da escravidão, porque vocês se tornaram completamente apaixonados pela escravidão e pela morte. O que eu sinto de vocês é isto. O que vibra de vocês é uma luta contra o Evangelho. Vocês dizem que creem, mas vocês odeiam dimensões inteiras que são aquelas que suscitariam a verdade que liberta, que faria de vocês os filhos que permanecem e não aqueles que estão sempre de passagem e nunca ficam. O fato é que o desenvolvimento dessa história vai acabar no verso 44, fazendo Jesus dizer a eles o seguinte: aos mesmos que haviam crido nele, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olhem aqui para mim. Vocês podem imaginar um negócio desse? O cara iniciar a viagem levantando a mão e dizendo: eu creio em ti, Jesus. E depois de um tempo, o Jesus que ele tinha selecionado, o fragmento de Jesus, o tablete de Jesus, o Evangelho segundo o capricho do indivíduo que ele havia selecionado, ele descobre que não é frameable, não é algo que se possa colocar num quadro e prender. Aí ele vê que ele é vivo, ele é livre. Chega a ele e diz: se você de fato permanecer na minha palavra, verdadeiramente você se tornará meu discípulo. E aí você vai mergulhar na verdade. E a verdade vai libertar você. E o indivíduo que começou dizendo eu quero, na hora que o Evangelho chega e fala de permanência, fala de totalidade, fala de completude, fala de se embrenhar em todas as dimensões da gente, fala que ele não é da gente, fala que a gente é que tem que ser dele. Quando começa a dizer que o caminho é todo dia, é de permanência constante, e que não é um caminho de alimentação de ilusões, nem de fantasias, nem de fetiches, nem de auto-enganos, que não há nenhum tipo de estímulo às miragens e ao que não seja, ao contrário, é uma convocação para ser engolido pela verdade, para comer verdade e para conhecê-la experiencialmente, não como processamentos mentais e intelectuais que não produzem nada além de ufania de pensamento. Não. Conhecer a verdade, essa gnose, só é conhecida em Jesus experiencialmente, é provando, é se atolando, é comendo, é sendo comido, é se entregando. E conhecereis, e ela vos libertará. Os caras começam dizendo eu creio, ouvem isto, disto viajam para uma crise de ocultamento da verdade, porque Jesus vem agora e diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, afirma que a libertação que tem que acontecer não é do Império Romano, nem dos julgos exteriores, nem das inimizades que se materializam socialmente, mas que a luta era mais profunda, era dentro deles, era na natureza deles, era no capricho deles, era no pecado deles. E aí eles querem fugir desse enfrentamento. Chamam a discussão para fora. Inventam um tema.
só para resistirem, porque eles querem Jesus até um certo limite. Jesus ilimitado, não! Jesus permanente, não! Jesus para sempre, não! Jesus em tudo, não! Tem que sobrar uma reserva técnica para mim. Esse negócio de deixar essa verdade entrar em todas as dimensões e me desenraizar, e me desestabilizar, e me recomeçar, e me reinventar, e me expor, e me descarar, e me desnudar, e me refazer, me caotizar, para depois me embelezar, me quebrar, para depois me reerguer, e me fazer ser habitado por um tesouro lindo, embora o vaso seja de barro. Não sei se é o que eu quero, e a maioria não quer. O final da jornada é que essa fé que nunca se torna entrega, que diz eu creio, eu gosto, é legal, que escolhe e seleciona os pedaços de Jesus para o composer dos caprichos particulares, acaba recebendo esse vaticínio de filhos do diabo. Não é à toa que você encontre tanto diabo no meio da religião. Foi assim no Evangelho, é assim na existência. Olha o que eles escolheram de Jesus para que fosse o tema palatável acerca do qual eles poderiam dizer eu creio. Jesus tinha dito o seguinte: vou retirar-me, verso 21, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, os mesmos que depois iriam crer nele: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Quando eles fazem essa pergunta, eles estão fazendo uma declaração de uma pulsão essencial, de uma vontade de morte, essa fobia da morte que nos habita, e que de um lado é o que deflagra todas as nossas ansiedades, angústias, contagens regressivas, necessidade de nos empanzinarmos de existência, de variedade de gostos, de oportunidades, de sensações, de tudo que a gente vai chamando de vida, porque há um clock numa contagem regressiva que diz é um dia a menos, é uma hora a menos, é uma chance a menos, e a gente se entrega a todos os caminhos, veredas, labirintos, loucuras, pulsões, compulsões, por causa dessa contagem regressiva que não nos diz de um lado. De outro lado, a gente ama a morte. A morte como cessação do corpo, a gente abomina. A morte como modo de viver, a gente adora. A gente vive a angústia imparável, constante, contínua da fobia da morte, que o livro de Hebreus diz que Jesus veio para destruir no coração de quem crê, a fobia da morte, o medo da morte, pelo qual os homens estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas do outro lado, se esse medo da morte como cessação da vida física, que me coloca nessa contagem regressiva, que muda o curso da minha vida, que me faz tornar-me uma água viva de pulsões que apenas vão me movendo, porque eu estou numa angústia incontrolável de me empanzinar não sei de que, antes que chegue a hora de cessar. Na mesma medida e em contrapartida, eu sou suicida. Eu amo a morte. Eu chamo de minha delícia, desde o Éden, toda a promessa de algo que me mate. Tudo aquilo que se me diga, se tu comeres dele morrerás, se me torna absolutamente fascinante. E eles não conseguem esconder essa pulsão, e como eles não poderiam jamais falar dela
relacionado a eles mesmos. Quando Jesus diz, eu vou me retirar para um lugar que vocês não podem ir, a questão deles é uma confissão. Terá ele a intenção de suicidar-se? Estão falando apenas de si próprios. Na realidade, Jesus prossegue e diz, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Aí eles disseram, legal, aqui embaixo é um lugar onde a gente gosta mesmo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eles, aleluia. E a gente quer ficar muito tempo aqui. Eu deste mundo não sou. Eles, ainda bem, a gente precisa de um santo que não seja desse mundo, que é para ser santo por nós. É disso que a gente quer, um Deus bem distante, bem santo, bem maravilhoso, bem por nós, enquanto a gente toma conta do pedaço. Aqui, aleluia. Até agora a gente está concordando com tudo. Por isso, eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Aí o pessoal diz, o quê? Porque se não credes, eureka, é a palavra mágica, credes, é a saída, é a porta, é aí que é o negócio. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí já surgiu um teólogo na mesma hora entre eles, a saída é crer. Então lhe perguntaram, quem és tu? Aí Jesus, que tinha o dom de esclarecer, respondeu-lhes da seguinte maneira, quem é que desde o princípio vos tenho dito? Isso aqui é uma vontade de deixar tudo muito claro, mastigar. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar. Aí é que surgiu uma vontade maior de crer ainda. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que Jesus lhes falava do Pai. Era demais. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas palavras, muitos creram nele. E aí eu fico me perguntando, por quê? Só pode ter sido, até por essa última fala de Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, você pensa, somos nós que vamos erguer esse cara. Então já muda de figura na hora. Se a gente crê, a gente fica livre, e se a gente levantar, tudo vai ser atraído. Esse pedaço a gente gosta. E eles creram nele. Só que ele não creu neles. O meu problema, meu amigo, não é crer nele. O meu único problema é se ele crê em mim. Se a minha disposição é de permanecer nele. Ou se eu estou querendo apenas um retalho, um pedaço. Se eu entrei nessa de que é o meu Cristo, que eu formulo, que eu desenvolvo, que é uma extensão de mim mesmo, pode ser lindo e belo, mas isso não me interessa. O quanto que eu elegi supostamente dele para crer nele, não importa nada. A única coisa que importa é se ele crê em mim, se ele crê no que em mim acerca dele, seja disposição de nele permanecer. Do contrário, eu vou brigar com Deus, discutir com Jesus, discutir com o Evangelho, viver nesse estado mental que diz, Deus, isso eu não aceito, isso eu não quero. E não é em relação às igrejas doidas, nem aos malucos e surtados, não. O cara discute com o Evangelho. Ele discute com Jesus, ele não quer, isso aqui não. Esse pedaço eu gosto, esse aqui também, isso aqui eu adoto, por aqui eu vou.
Agora esse resto não dá. Aí ele inicia esse processo de luta, de briga, porque ele não quer abrir a caixa preta, ele não quer admitir a verdade no íntimo, no coração, ele não quer que acabem-se os álibis de suposta libertação dele, o pedigree de Abraão, ou qualquer que seja o elemento de auto-engano e de auto-justificação que ele use para continuar escondendo e camuflando e fugindo da necessidade de ser guiado pelo Evangelho para dentro dele mesmo e de permanecer no Evangelho para que a existência dele seja liberta dos bilhões de grilhões mentais, de vícios de pensamento, de emoções perversas, de construções hediondas, de egoísmos que se transformam em leis da vida, de caprichos que se tornam dogmas, de mesquinharias que se transformam ungidamente em direitos adquiridos, e toda a nossa maldade de olhar, de sentir, de pensar, de querer, de escolher, e que nós não queremos render e nem submeter a Deus e nem permitir que o Evangelho entre como ele é para construir em nós, não a liberdade que a gente gosta, mas a liberdade que Deus chama de liberdade, que é a única que produz um ser livre do ponto de vista de Deus, porque liberdade não é o que eu chamo de liberdade, liberdade é o que Deus afirma quando diz: tu estás livre agora. Essa briga continua, o cara vira crente, fica crendo aqui, participa dessa mesa, de tudo, se batiza com mais água, com menos água, vai ficando e na briga, saindo no pau com Deus a vida inteira. Ele não vai, mas ele está aqui, não, essa eu não gostei, vai embora para casa, diz: hoje o Caio foi legal para caramba. Foi naquele dia que eu agradei ao retalho dele, ao pedaço de Cristo que ele venera, ao Cristo santo, ao Cristo de pedra, de pauzinho, de letras, de privilégios mentais, de afinidades em particularidades, em diletantismozinhos. Nesse dia ele diz: gostei, foi legal, Caio, hoje foi uma maravilha. Aí quando o Evangelho começa a esgarçar e a arreganhar, aí ele começa num estado de briga. Mas cuidado com o estado de briga. Quando a gente começa a brigar com Deus, se o espírito não for de Jacó, que é aquele cara que sai no pau com Deus para se render até o talo, mas quando não é esse espírito, é apenas essa objeção, essa incapacidade de se abrir e de permanecer, de deixar que o Evangelho entre nos labirintos do ser, varra, limpe, refaça, recrie, reinvente a gente em Deus. E aí a gente nem vai embora com a honestidade dos que vão, e nem se entrega como os filhos que confiam. A gente fica como aquele escravo que não tem assento, que não senta e que não levanta em paz para sair. E Jesus diz isto: se vocês não se renderem, não permanecerem na minha palavra, e por ela não conhecerem a verdade, e pela verdade não abraçarem a libertação que vai gerar a filiação de vocês, a consciência de significado de vocês em Deus e do significado da vida de vocês no mundo, que não é para ser tangida e nem conduzida por essa teia de aprisionamentos e de enganos. Ao contrário, quando a verdade gerar essa liberdade, vocês vão ser como aqueles filhos sem titubeio, sem medo, filhos à vontade, filhos na casa do Pai, filhos sem angústias de limites, filhos que sabem que o limite é o bom, que o limite é o amor,
que o limite é a verdade. E como eles gostam do que é bom, do que é amor, do que é verdade, eles nem pensam no limite. Não existe limite. Esses permanecem sempre na casa. Agora, naquele outro estado, o que se cria é uma escravidão crônica. É um religioso que vive essa angústia de existir nesse limbo, onde ele nunca se entrega para o trabalho da verdade e ele nunca consegue ter a coragem honesta de dar as costas e ir. Ele fica fascinadamente brigando enquanto adora miseravelmente contra si mesmo, enquanto se fascina até a morte, sem abraçar a vida. Vai ficando cada vez mais parecido com o diabo. Aquela pulsão de morte vai identificando o indivíduo com a morte como uma escolha de vida, como um modo de ser, como um bem que ele não quer mexer, nem negociar, nem abrir para nada, nem para Deus. E quando isso se estabelece, um caroço espiritualmente impenetrável, duro, uma castanha de perversidade, começa a criar uma crosta dentro da gente. E com o passar do tempo, quanto mais o Evangelho é ouvido do lado de fora, mais a crosta aumenta do lado de dentro. E quanto menos o indivíduo dá lugar à verdade no coração e resiste, e quer ser de Deus, mas não com a verdade até o fundo, no íntimo, ele vai desenvolvendo paralelamente os apegos à mentira. A primeira delas é esse auto-engano de que é possível ser mais ou menos de Deus, que é possível seguir Jesus nos limites. Se a gente consegue se enganar a esse respeito, daí em diante não haverá mais limite para os demais enganos. Vai ser engano, vai ser mentira, vai ser o pai da mentira que vai embalar os nossos processos mentais, emocionais e de percepção. Como não é verdade, e a gente insiste em dizer que continua crendo em Jesus, essa fé em Jesus não produz nenhum bem da verdade em nós. Só produz os resultados do auto-engano da mentira que vão gerar frustração, angústia. E isso tudo acontecendo supostamente em nome da fé em Jesus, em nome de alguém que diz: eu creio em Jesus, eu creio nele, nas coisas que dele eu gostei e escolhi para a minha vida. Por quê que o bem da verdade não se realiza? O que se estabelece é a escravidão contínua. E aí com isso vem a raiva, a frustração, a amargura, o ódio, a inveja, o espírito homicida. O cara vai virando filho do diabo enquanto canta que é filho de Deus, enquanto canta que crê. Vocês estão pensando que foi um grupo seletamente perverso que se reuniu em Jerusalém para aquele dia, para aquela hora? Todos os representantes e os equivalentes existenciais e psicológicos daquele grupo estão presentes hoje à noite, aqui e em qualquer lugar onde eu esteja sendo ouvido. De modo que essa palavra de Jesus é de Jesus. Era para eles, tanto quanto é para mim, tanto quanto é para você. Não há nada pior para a condição humana do que querer Jesus nos meus limites. Não há nada pior para a condição humana do que desejar Jesus até as fronteiras que eu demarque para ele. Não há nada mais infernal para a condição humana do que essa relação com esse Jesus que é a construção da minha projeção, do meu capricho. Enquanto eu vou tendo revelação
do que seja o Evangelho, mas porque no meu coração não esteja disposto a me abrir para permanecer, para ser invadido, para ser mexido, porque a minha covardia em relação à vida e o meu amor suicida pela morte, a minha angústia pela fobia da morte que anima a minha paixão pela morte como modo de vida, vai escravizando a minha existência, e eu na covardia não tenho a coragem de brigar e nem de dar na cara de Deus, e nem tenho a coragem de me render a Ele, e vou entrando num limbo horroroso, que faz com que o indivíduo que começou dizendo eu creio, depois tenha que ouvir o Espírito Santo dizer, você virou filho do diabo, porque fez conluio com a mentira até a essência do seu ser, porque acabou chocando o espírito do ódio, da amargura e do homicídio, porque o seu ódio de Deus tornou você inviável para o amor na vida, e você começou dizendo que crê, mas sem amor, nada disso acreditar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Este é o Evangelho. Bem-aventurado aquele que o acolheu de todo o coração. Que horas são, hein? Então não dá tempo para ceia hoje. Tem algum problema, Cacau? O Ritinho? A gente fazendo no domingo que vem? Irmão, vocês me perdoem. Isso é um trabalho feito com tanto amor, e o Senhor recebe esse amor de vocês, com a gente comendo ou não comendo, em nome de Jesus, amém? Mas domingo que vem, então, eu prometo que eu não vou pregar, assim, só um pedacinho, e aí a gente toma logo a ceia, se for o caso eu prego depois, mas eu não quero nos atrasar. A gente começa às 7, eu gosto de terminar às 9, amanhã é um dia, é outro dia. Gente boa de Deus, que bom que vocês são gente boa de Deus. Que cada um de nós aqui não seja daqueles que creem conforme a conveniência de crenças relativas a nós. Que não haja desculpas entre nós. Que ninguém diga eu sou novo demais, eu sou jovem demais, eu sou velho demais. Eu sou inteligente demais, eu sou burro demais. Eu sou muito filho do meu pai para isso dar certo. Sou muito filha da minha mãe para esse negócio de amor de Deus dar certo em mim. Pare com isso, Gabriela. Você não é cravo, nem é canela, assim. É espinho. E é veneno. É quem diz, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Coisa nenhuma. Gabriel é mensageiro de Deus, então não dá para ser uma Gabriela da mensageira da morte. A morrer Gabriel é mensageiro de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Posso deixar isso? Pode, depois você vem aqui e me traz, tá? Amém. Vamos dar as nossas mãos. Legal. O pessoal que está vendo em casa, aí entram-se umas cabecinhas na frente da câmera, não fiquem preocupados não. Assim que é bonito aqui, graças a Deus, não é a Rede Globo de televisão. Assim, graças a Deus, graças a Deus. É para errar, passar na frente, trepidar. Não é para fazer de propósito, não. Quando acontece, não acontece nada. Tá bom? Enquanto eu viver, será assim. No dia que essa porcaria quiser virar alguma coisa, eu vou mandar ela embora. Ela está aí, é para registrar, não é para a gente ser registrado por ela. Vamos orar ao Senhor, todos nós. Qual é a oração que você quer fazer? À luz de tudo que você ouviu. Pai nosso. É orar pedindo ao Senhor para que
a nossa fé não seja uma desculpa, nenhum pretexto, nenhum tema, nenhum engano. Que Ele nos salve da fé como engano. Que Ele nos salve da fé como escudo presunçoso que protege a nossa face de ficar na cara de Deus, porque a gente usa um fragmento de fé para esconder a vida da luz de Deus. Isso é quando a fé é fétida e o plural dela não são fés, são fezes nessa fé. Então, nessa a gente não quer. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. E que o Senhor me abençoe, me guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto. Que o Senhor sobre mim levante o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor a mim me dê paz. Que o Senhor a ti te dê paz. E que o amor de Deus, que é Pai, e que a graça eterna do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que a alegria e que o espetáculo criativo de Deus e da esperança de Deus e dos homens, que é o Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todo aquele que diz: eu creio e desejo permanecer na tua palavra, agora, aqui, em todo e qualquer lugar da vida, em nome de Jesus. Amém.